João capítulo 8, verso 31 diz: Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos. Então Jesus aqui estava falando aos judeus e falando para cada um de nós. Se permanecermos na palavra dele, verdadeiramente somos discípulos dele. E no 32 ele diz: Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Amados irmãos, aqui nós temos um pedido de obediência. Deus quer que sejamos obedientes a Ele em tudo. Assim como fez Abraão, o nosso pai da fé, no capítulo 12 de Gênesis. No capítulo 12 de Gênesis, Abraão morava na terra de seus pais. Seus pais eram idólatras. E Deus fala com Abraão e diz: Ora, disse o Senhor a Abraão: Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenou o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos quando saiu de Harã. Abraão não questionou. Abraão, ele obedeceu a Deus. É isso que Deus quer de cada um, que sejamos obedientes. Se permanecermos na sua palavra, verdadeiramente seremos discípulos dele. Nós também vamos ver lá em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11, verso 8. Hebreus 11, verso 8, que diz: Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia. Pela fé, obediência, mais uma vez aqui mostrando o quanto Abraão foi obediente, sem saber para onde ia, mas ele obedeceu a Deus. É isso que Deus quer que façamos, que estejamos obedientes. No verso 17, também diz: Pela fé, Abraão, quando posto à prova, ofereceu Isaque. Estava mesmo para sacrificar o seu unigênito, aquele que acolheu alegremente as promessas. Veja, quando Deus pede a Abraão seu filho como sacrifício, e ele pela fé, ele creu e foi imolar o seu filho, mostrando a obediência que ele tinha para com Deus, e que Deus quer que sejamos obedientes. Em Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, capítulo 2, versos 5 ao 8 diz: Filipenses 2, 5 ao: Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação a ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se
em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Veja a obediência do próprio Cristo, do próprio Deus, para com o Pai. A obediência que Ele quer de cada um de nós. Que Ele diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Em Hebreus capítulo 5, voltando a Hebreus capítulo 5, verso 8, ele diz: embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu, e tendo sido no 9, e tendo sido aperfeiçoado, tornou-se o autor da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Jesus se tornou o autor da salvação para todos aqueles que obedecem a Ele. No Salmo 40, Salmo 40, verso 8. Salmo 40, verso 8. Ele diz: agrada-me fazer a vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. O salmista aqui, o salmista Davi, no verso 8 diz: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Então, agrada fazer a vontade de Deus, agradava a ele. E tem de agradar a cada um de nós também. Fazer a vontade de Deus quando a palavra dele está em nós. Quando o Espírito está conosco. Em Josué 24, Josué 24, ele diz: disse o povo a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Veja aí a lição que traz para a nossa vida, de obediência desses homens que creram, que entregaram sua vida para Deus. O obedecer de um povo para com Deus. Em Romanos capítulo 6, falando aqui de obediência, do que Deus quer para a nossa vida, que sejamos obedientes à sua palavra, que sejamos obedientes a Deus em tudo. Em Romanos capítulo 6, verso 17, diz: mas graças a Deus, porque outrora escravos do pecado, contudo viestes a obedecer de coração a forma de doutrina a que fostes entregue, a lei, a escravidão e a graça. Aqui Paulo escrevendo aos romanos e dizendo que graças a Deus, porque eles tinham sido obedientes de coração à forma de doutrina que foi entregue a Ele, que é entregue a cada um de nós. Quando permanecemos na vontade de Deus, na obediência a Deus, em tudo que fizermos. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 1,
Segundo Tessalonicenses, capítulo 1, verso 8, ele diz: em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus. Veja o castigo que vai receber aqueles que não obedecem ao Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, que possamos ser obedientes a Deus em tudo na nossa vida. É o que Ele quer. É o que Ele diz. Quando Ele diz que se permanecer na minha palavra, sereis meus discípulos. E só seremos discípulos de Deus, de Jesus Cristo, quando entregamos a nossa vida a Ele e assim façamos, procedendo no caminho da verdade, obedecendo a palavra de Deus. Aí, obedecendo a palavra de Deus, nós somos discípulos do Senhor. Que possamos cada dia meditar, cada dia buscar esse Deus maravilhoso, obedecendo a sua palavra, para que possamos ter vida eterna em Cristo Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Amém.